gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 9. Nesta manhã nós vamos falar sobre um texto bem difícil, que fala sobre a incredulidade de Israel. É um texto longo, mas eu quero ser bem pontual nele. Romanos, capítulo 9. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e o conserto, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então: por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira, a dar conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também dizem Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. E também Isaías chamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como dantes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos deixara descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Amém.
Meus irmãos, nós, nesta manhã, vamos fazer a leitura de um capítulo que registra o momento em que o apóstolo Paulo vai falar sobre Israel no plano de Deus. Vejam que desde o início desta carta, Paulo vem falando sobre os pecados dos homens, falou sobre a justiça que procurou ser feita pela lei, que na verdade reverteu em morte, a lei sendo boa, mas o homem pecador ficou condenado diante da lei. Então nós aprendemos do capítulo 1 até metade do capítulo 3 sobre a perdição dos homens. Todos os homens estão perdidos. Da metade do capítulo 3 até o capítulo 5, Paulo falou sobre pecadores justificados. Se todos são pecadores, alguns foram justificados em Jesus Cristo. Do capítulo 6 ao capítulo 8, que nós terminamos na semana passada, nós aprendemos como crentes, filhos de Deus, justificados, agora vivem de maneira que Deus seja glorificado. Como é que nós devemos viver neste mundo? Do capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo vai explicar à igreja como é que fica Israel no plano de Deus, as promessas que Deus fez a Israel. E eu quero, irmãos, e gostaria que você me acompanhasse na leitura desse texto, à medida em que eu for expondo, falá-lo sobre 5 pontos ou 5 blocos que eu acho que vai facilitar o nosso entendimento. Primeiro, do versículo 1 ao versículo 5, o que Paulo tem em mente são os privilégios de Israel. Israel é o povo chamado por Deus, o povo chamado no Antigo Testamento para testemunhar da palavra de Deus. Israel é o povo portador dos oráculos de Deus, da palavra revelada de Deus. Então, Israel tinha um grande privilégio, porque a única nação que tinha um conhecimento do Deus verdadeiro era Israel. Todas as nações tinham seus deuses, mas nenhum deles era o Deus verdadeiro. Somente Israel servia ao Deus verdadeiro. Então, Paulo vai falar sobre os privilégios da nação de Israel, dos descendentes físicos de Abraão, da linhagem de Abraão. E ele começa no versículo 1, revelando algo muito importante para nós. Veja a postura de Paulo, a posição que Paulo toma ao fazer a argumentação sobre os privilégios de Israel. Ele começa dizendo: em Cristo digo a verdade, não minto. Quem está dizendo isso é um judeu. Quando Paulo diz em Cristo, ele está dizendo: eu não sou mais um fariseu, eu sou um cristão. Porque eu estou em Jesus Cristo. Então, aqui nós já temos um grande ensino para nós. Diante de qualquer oposição, de qualquer questionamento, de qualquer contrariedade da sociedade, nós somos de Cristo. Independente do que o mundo diga, independente de como ataquem a nossa fé, a nossa posição é firme. Nós dizemos, e o que dizemos, em Cristo Jesus. E o que é que nós dizemos? Paulo disse: eu digo a verdade, eu não minto. Pressupõe que o cristão seja alguém que vive na verdade. A nossa posição é a verdade da palavra de Deus. Parece algo tão simples, mas que se nós não nos policiarmos, se nós não vigiarmos, nós nos enveredamos para o falso ensino ou não testemunhamos a verdade de Deus diante daqueles que nos interpelam, que nos questionam. Então Paulo começa dizendo: em Cristo digo a verdade, não minto, ainda no verso 1, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Dar testemunho é testificar, corroborar, confirmar. O Espírito Santo é quem dirige a consciência do cristão. Então, vozes sempre haverão, ensinos dos mais diversos. A sociedade sempre vai dizer: você deve pensar assim, você deve agir assim, você deve se comportar assim. Mas nós, em Cristo, dizemos a verdade e a nossa consciência recebe o testemunho do Espírito Santo.
Isso aqui é uma prerrogativa cristã, isso aqui é um privilégio que todos os crentes têm, porque nós somos habitados pelo Espírito Santo. Então, como é que nós devemos viver neste mundo? Com a nossa consciência recebendo a confirmação do Espírito Santo. A vida em Cristo vivendo em verdade. De repente, alguém poderia pensar, o apóstolo Paulo não gosta dos judeus mais. Ele prega contra o templo, ele diz que não há mais necessidade de sacrifício, ele diz que não há justiça em observar a lei porque o homem é pecador, ele diz que o verdadeiro circunciso é aquele que é circuncidado no coração e não na pele. Então Paulo não gosta mais dos judeus. Verso 2. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Paulo sabe da condição dos judeus, sabe da rejeição dos judeus, e isso não lhe agrada. O apóstolo Paulo não enche o peito de alegria para dizer, olha, vocês não entenderam a justiça de Deus em Cristo. Eu entendi. Antes, ele sente contínua dor no seu coração e grande tristeza. E essa palavra dor aqui no grego é como a dor de quebrar um osso. Por isso que ele usa a expressão conjunta, constante, uma dor crônica. Quando você sente uma dor que você sabe que não há previsão para que essa dor se passe, para que essa dor acabe. Eu não sei se você já sofreu com cólica renal. Cólica renal é uma dor insuportável. E o que mais incomoda na cólica renal é quando você não tem recursos para que aquela dor seja amenizada. Então, quando você chega no hospital, que o enfermeiro aplica um Buscopan composto na veia, você sente o alívio porque não há mais aquela dor constante. Ela vai amenizando. Então, quando você tem perspectiva de que essa dor vai passar, você suporta melhor. Não é assim quando nós enfrentamos dificuldades? Quando acontece alguma tragédia, você recebe o aconselhamento de um amigo dizendo assim, tenha paciência, tudo isso vai passar. É por isso que Paulo fala sobre a esperança cristã. É difícil viver nesse mundo, pastor? É muito difícil. Mas tenhamos paciência, tudo isso vai passar. O problema é que com relação aos judeus, o que Paulo vê é incredulidade sobre incredulidade, e isso lhe causa constante dor no seu coração. Alguns estudiosos acreditam que aqui esteja o espinho na carne, porque ele era judeu e ele via que o povo judeu não se arrependia dos seus pecados, a grande maioria. Talvez. O próprio Jesus disse em Lucas 13:34 sobre os judeus, ele disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu te ajuntar os teus filhos como galinha, os seus pintos debaixo das asas, e não quisestes. A incredulidade que começava pelo sinédrio, pela liderança dos judeus. No verso 3, ele diz o que ele estaria disposto a fazer para que os judeus se convertessem. Ele diz, eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, irmãos segundo a carne. Paulo está dizendo, se eu pudesse trocar de lugar com vocês, eu estaria disposto a ser condenado, a ir para o inferno para que Deus salvasse vocês. Mas era algo que não cabia a Paulo, não é Paulo quem salva, é Cristo. Eu estaria disposto, porque Paulo sabe da importância que tem Israel no plano de Deus. Tanto que do verso 4 ao 5, ele vai dar uma lista de privilégios que somente a nação de Israel teve. Veja o que ele diz do verso 4 ao verso 5. Primeiro, vocês são israelitas. Vocês são de Israel. O que isso significa? Significa que vocês são um povo que Deus prometeu como descendência a Abraão. Porque Abraão teve da sua descendência um homem chamado Jacó. E Jacó, quando lutou com o anjo no vale de Jaboque, Deus mudou o seu nome, que significava usurpador ou enganador, para Israel, que significa eleito ou escolhido.
Então todos os que descendem de Jacó são os israelitas. Vocês são o povo que Deus chamou para ser luz no Antigo Testamento. As nações deveriam olhar para vocês e ver as promessas feitas a Abraão. Nesse sentido, vocês são adotados como filhos. Então, um outro privilégio, a adoção de filhos. A única nação que Deus considerou como seus filhos são vocês. Isso é um grande privilégio. Deus não chamou aos filisteus como filhos, mas Deus chamou os israelitas. Então vocês receberam essa adoção. A vocês pertence a glória e o conserto. A aliança de Deus não foi feita com os outros povos, com as outras nações. A aliança de Deus foi feita com Israel. Então vocês têm um grande privilégio, vocês têm um pacto com Deus. Deus fez uma aliança com vocês. Agora tem mais. A vocês pertence a lei, os preceitos de Deus, e a vocês pertence o culto, a maneira como Deus quer ser adorado. Por quê? Porque a ninguém mais foi revelado como ele desejava ser adorado. Ele estabeleceu, olha, para mim adorar tem que ter sacrifício, tem que ter sacerdócio, tem que ter um sumo sacerdócio, tem o ano da expiação, tem a primícias. Todos esses ensinamentos contidos na lei de Deus, que eram 613 leis, não eram só o decálogo, os 10 mandamentos, eram 613 diretrizes, preceitos que Deus deu ao povo, ensinando como ele deveria ser adorado. Só Israel sabia disso, porque foi a Israel que Deus revelou. E ele disse assim, dos quais são os pais, são os antecessores de vocês, Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas, eles pertencem a vocês, a nação de Israel. É um grande privilégio. Paulo está dizendo, eu sei que é um privilégio. E tem mais, não só os patriarcas, dos quais Cristo descende segundo a carne. Jesus foi judeu. Jesus é também um israelita. Jesus é também um da linhagem de Abraão. Ele também é o filho de Davi. Então, a vocês pertencem todos esses privilégios. E aqui, Paulo não perde de vista o que ele está falando desde o início. Porque ele termina o verso 5 dizendo, sobre Cristo, ele diz, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Aqui nós temos uma expressão muito clara sobre a divindade de Jesus Cristo. Quando um testemunha de Jeová bater no portão da sua casa e dizer assim que Jesus não é Deus, leia Romanos 9:5, o qual é sobre todos, Deus, bendito eternamente. Amém. Paulo está dizendo a todos os judeus aqui que Jesus Cristo é Deus. Por isso que ele é cristão. Porque Jesus Cristo é bendito eternamente. Então vejam que Paulo fala sobre os privilégios nestes 5 primeiros versículos. Agora então, se Israel recebeu tantos privilégios, como que alguém poderia então rejeitar o Messias? Eles poderiam perguntar para Paulo, Paulo, se Deus escolheu Israel, se Deus deu a lei, os patriarcas, se o próprio Messias vem da linhagem de Israel, como é então que este povo rejeitou o Messias? Por que que eles rejeitaram? O plano de Deus falhou? Será que Deus não conseguiu salvar o seu povo? Será que Deus errou nesse sentido? E é o que Paulo vai falar no verso 6. Veja o que ele diz no verso 6. Não que a palavra de Deus haja falhado. Paulo está dizendo, não pense assim. Não vão imaginar que por causa do que eu estou dizendo da justiça de Deus em Cristo e dos privilégios de Israel, e ao mesmo tempo Israel rejeita Jesus Cristo e a justiça de Deus nele, na pessoa de Jesus, então Deus falhou? Não, a palavra de Deus não falhou. E aqui Paulo vai introduzir um novo conceito. Paulo vai falar sobre os eleitos israelitas dentro da nação de Israel.
E Paulo agora pela primeira vez vai falar sobre etnia e sobre descendência espiritual. Nem todos os de Israel são de fato israelitas. Essa é a explicação que ele vai dar no verso 6. Ele diz, porque nem todos os de Israel são israelitas. Isso aqui é novo para o judeu. Os judeus não tinham ouvido isso antes. Ele está dizendo que israelita aqui é uma categoria espiritual, não uma questão étnica, não uma questão racial. Paulo está dizendo, não é porque tem sangue judeu que é salvo. Porque nem todos os de Israel são israelitas. Não é porque são descendentes que são filhos espirituais. Então a palavra de Deus não falhou. A palavra de Deus continua se cumprindo. Mas não basta apenas falar isso. Alguém poderia indagar, isso é coisa da sua cabeça. Paulo então vai provar para eles usando as escrituras deles. O Antigo Testamento, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os profetas e por vezes os salmos. Porque Paulo faz muito isso, não é só falar, você tem que provar nas escrituras. E Paulo vai mostrar para os israelitas que Deus já havia dito isso, mas eles tropeçaram na promessa de Deus. E vejam o que é que ele vai fazer a partir do versículo 7. Ele vai dizer que os verdadeiros filhos de Deus são os descendentes de Isaque. Ele vai fazer isso citando Gênesis 21, 22, que diz assim, porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, Ismael. Abraão teve um filho chamado Ismael. E acerca da tua serva, Agar, em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, lembra quando Deus prometeu um filho a Sara? Pois bem, não foi Ismael o descendente da serva, mas porque Sara era estéril e Deus deu-lhe um filho, são os descendentes espirituais deste filho. Assim como ela biologicamente não podia gerar, mas foi uma ação sobrenatural, assim também os filhos de Deus não são biológicos, são os filhos que nasceram espiritualmente. Ele está fazendo um paralelo, porque se Sara pudesse ter tido um filho biológico, naturalmente os seus descendentes seriam os eleitos. No entanto, ela não podia, o filho que ela teve, Isaque, foi algo sobrenatural. Então Deus gera para si o seu próprio povo. Olha o verso 8, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Paulo vai bater na mesma tecla, os filhos espirituais. Não são todos os que nasceram da descendência sanguínea, não são todos os nossos fraternos, mas são aqueles que nascem espiritualmente. E ele continua reforçando o seu argumento. Eu acho muito enriquecedor essa maneira de Paulo tratar os assuntos, porque Paulo tem tanto conhecimento das Escrituras que ele cita, é uma fonte que jorra, e ele cita profetas, ele cita passagens do Antigo Testamento. Olha o que ele vai fazer do versículo 9 até o versículo 13, ele vai citar um outro exemplo que agora é Rebeca, que também não podia ter filhos, e Deus dá a ela 2 filhos, fica grávida de gêmeos, os nomes Jacó e Esaú. Continua a ação de Deus nas promessas feitas a Abraão. Gênesis 25, 23, é o que Paulo está fazendo menção aqui. Diz o seguinte, e o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Paulo lembrou que Deus chamou Abraão, deu um filho a Abraão, com Sara, que não podia gerar filhos, e que Isaque, esse filho da promessa, casou-se com Rebeca, que também não podia gerar filhos, mas Deus deu filhos a Rebeca, que engravidou de gêmeos, mas que pela tradição, Esaú seria o portador da promessa. Mas para mostrar que não é pela linhagem sanguínea, mas porque Deus escolhe, Deus disse, 2 filhos há em tua
no teu ventre, 2 nações surgirão daí. O menor vai se sobressair ao maior. E aqui Paulo vai lembrar no verso 13 a advertência de Deus através do profeta Malaquias. Vejam que Paulo está conversando com os judeus. Os judeus sabem o que Paulo está dizendo. E olha o que Paulo diz no verso 13. É uma citação de Malaquias, capítulo 1, verso 2 e verso 3. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? E responde Deus, não era Esaú irmão de Jacó? Ele não era irmão, não eram gêmeos? Jacó não era o que tinha por direito? Disse o Senhor, todavia, no entanto, mas eu, o Senhor, amei a Jacó. Amar aqui é conhecer, é o dantes conhecer, o chamar, porque teve um relacionamento íntimo, Deus se afeiçoou, isso não depende de nós, mas do próprio Deus. E odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais no deserto. Paulo vai dizer o seguinte, antes de Esaú e Jacó terem nascido, antes de praticarem qualquer coisa, para que vocês digam assim, mas Esaú rejeitou a Deus, e Jacó escolheu. Ele disse, eu já amei a Jacó e aborreci a Esaú. O povo questionou o amor de Deus. Quando voltaram do exílio, eles não tinham restaurado o templo por completo, os muros estavam ainda demolidos, o povo não tinha restaurado o culto correto a Deus. Quando Deus levantou o profeta Malaquias, que depois vem o período do silêncio de Deus, de 4 séculos, esse período entre o Antigo e o Novo Testamento, passaram-se 400 anos, que Deus não levantou nenhum profeta. Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento, que anunciou a vinda do Messias. Deus usou Malaquias para chamar a atenção do povo e dizer para o povo, vocês são indiferentes, vocês são frios, vocês não velam pelo meu culto, vocês não honram com a mesa do Senhor, essa expressão que nós usamos para a ceia, é uma expressão contida no livro de Malaquias, que era a mesa do sacrifício. Por isso que eu escrevi um artigo no Facebook dizendo, não a mesa do sacrifício, mas a mesa do Senhor, fazendo menção ao altar onde o cordeiro era imolado. Então é Malaquias que cita a expressão mesa do Senhor. Eles pegavam um animal com defeito, tinha no rebanho muitos animais perfeitos, mas pegavam um animal coxo, um animal doente, e na cara de pau levavam no templo e diziam, está aí o sacrifício, é isso que o sacerdote quer? É isso que a gente tem que fazer? Foi isso que Deus pediu? Então está aqui, ó, eu dou. De qualquer jeito, sem amor, sem devoção, sem ser o seu melhor, Deus então usou o profeta Malaquias. E olha, irmãos, que expressão assustadora para a gente ver como Deus é santo e como Deus é sério. Naquela época, os sacerdotes precisavam preparar o animal para queimá-lo. O esterco, abria-se as vísceras do animal, tinha fezes. Aquilo era nojento e tinha que ser retirado do arraial. Sabe o que Deus disse para o povo? Deus disse assim, vocês são tão frios, são tão indiferentes e tão irresponsáveis diante de mim, que quando vocês oferecem esse sacrifício de um animal defeituoso, sem comprometimento, eu, o Senhor, tenho vontade de esfregar na face de vocês o esterco do animal. Leia Malaquias, está escrito isso lá. Deus disse isso para o povo, porque o povo estava dizendo assim, Deus nos amou? Que prova nós temos de que Deus nos amou? Malaquias disse, Deus amou vocês quando Ele escolheu Jacó, ao invés de ter escolhido Esaú. Vocês querem uma prova maior do amor de Deus? Veja como Deus chamou, então a base da nossa cristandade se sustenta nesse amor de Deus. Deus me chamou, me escolheu, me elegeu. Portanto, eu não posso viver indiferente a este amor. Não há prova maior do que esta, em que Ele me amou antes de eu ter nascido. E aí, então, vem a terceira parte, que é do verso 14 ao verso 18. Paulo vai usar uma outra técnica. Paulo conversa, Paulo debate, agora ele vai criar a retórica. Ele já fez isso antes.
De repente, alguém poderia estar num auditório como esse e ficar pensando assim, quer saber de uma coisa? Mas Deus é injusto. Do jeito que Paulo está dizendo, Deus não é justo. Ora, eu tenho 2, 3, 4 filhos. Eu não posso amar um filho e aborrecer o outro. Eu não posso dizer que amo fulano, ciclano e odeio Beltrano. Mas que Deus é esse? Não é o que as pessoas dizem? Deus é injusto. Se for para crer num Deus que ama um e aborrece o outro, então Deus é injusto. E é o que Paulo vai dizer do verso 14 ao 18. Ele vai dizer assim, jamais digam que Deus é injusto. E o argumento de Paulo é com a oratória. Veja o verso 14. Que diremos, pois? Quer dizer, diante de tudo o que nós estamos aqui conversando, o que é que a gente conclui? A que ponto nós chegamos, Paulo? Qual a conclusão que a gente tem então desse assunto? Verso 14. A injustiça da parte de Deus? Ué, Deus é injusto então? É isso que você está dizendo, Paulo? Porque tudo que você está pregando aqui é que Deus elege, que Deus chama, que Deus predestina, que Deus justifica, que Deus vai glorificar. Ué, então Deus é injusto? Quer dizer, Deus não pode amar um em detrimento do outro. O que Paulo diz é que o amor de Deus não estabelece condições. Nós amamos por condições. Nós amamos quando, amamos se e amamos por quê. Deus não. O amor de Deus é incondicional. Se é incondicional, logo não há condições. Ele ama quem Ele quer. Para a gente é difícil entender isso. Para a gente é difícil formular esses conceitos a respeito do amor de Deus, porque nós aprendemos a amar através de condições. E a resposta de Paulo ainda no verso 14, de maneira nenhuma. Ele está dizendo, nunca digam no coração de vocês que Deus é injusto. Não façam isso. O caráter de Deus é santo. Jamais digam isso. E alguém poderia dizer, então me explica. Então fala para mim como é que isso funciona. Verso 15, ele lembra o que Deus disse a Moisés. Pois diz a Moisés. Paulo relembra um acontecimento. Qual é o acontecimento que Deus faz com que Paulo traga aqui como argumento? O acontecimento é o seguinte, o povo estava escravizado no Egito. Deus foi e libertou o povo. Só que esse povo que foi liberto da escravidão não obedeceu a Deus. O povo que viu as manifestações das pragas, o povo que viu o mar abrindo-se ao meio, o povo que viu a coluna de fogo, a nuvem de glória, a arca da aliança, a construção do tabernáculo, o maná, as codornizes, a água que fluiu da rocha, viu o chão abrindo para engolir Coré e os seus companheiros de rebelião, o povo que viu a lepra e Miriam, esse povo que viu a promessa de Deus a respeito à terra de Canaã, esse povo que recebeu a Torá, esse povo foi rebelde. Esse povo não obedeceu a Deus, tanto que eles não entraram na terra prometida, eles pereceram no deserto. Moisés, como foi levantado como líder, ele se viu numa situação extremamente angustiante. E Moisés, então, ele interpela Deus, ele questiona, ele diz, Deus, o Senhor precisa salvar esse povo, porque o Senhor me levantou para ir até diante de Faraó, para dizer a Faraó, deixa o meu povo ir, e agora o povo é rebelde. Êxodo 33, 19. Porém, ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Deus dizendo a Moisés, e olha o que Deus disse, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Deus diz para Moisés, Moisés, não é você quem decide, sou eu sou o Senhor. E eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e eu vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. É por isso que Paulo começa escrevendo, se eu pudesse, eu trocaria com os meus irmãos. Se eu pudesse, eu deixaria que vocês, israelitas, porque não é o conhecimento, porque se tem alguém que conhece, são os israelitas. Seria muita presunção nossa achar que algum de nós aqui conhece mais do que um judeu que, quando na primeira infância já memoriza a Torá, que tem lá o filactério na cabeça, no braço, e que está o tempo todo lendo a Torá, memorizando a Torá.
Nós não conhecemos tanto quanto eles, mas não depende de nós. Não depende de quem quer, de quem corre, mas de Deus de usar a sua misericórdia. Então ele está lembrando Moisés, verso 16. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas Deus que se compadece. Paulo está dizendo, não depende de alguém dizer assim, não, eu quero conhecer, eu vou entender. Mas é Deus quem vem. O Paulo está dizendo mais ou menos assim, olha, ninguém quer, ninguém corre para Deus. Ninguém quer conhecer a Deus por iniciativa própria. Se Deus não converter o seu coração e não lhe sustentar em sua graça, ninguém há de permanecer diante do Senhor. Não achará fé na terra se Deus não cuidar dos seus. Se os dias não forem abreviados, nem os eleitos suportariam tanto sofrimento. Por isso, não se assustem com o que tem surgido nos últimos dias. Escândalos no meio evangélico. Pessoas que conheciam, que pregavam a palavra, agora se insurgem contra a igreja, reclamam dos crentes. As redes sociais estão cheias de gente difamando o evangelho, falando contra a igreja, pregando contra tantas coisas, porque isso é mister que aconteça. É necessário. O pecado vai se multiplicar sobre a terra. Então não espere dias melhores. Não espere. Não depende de quem quer, nem do que corre. Não somos nós. Aqui uma figura muito interessante. Imagine alguém que deseja praticar o suicídio. Vocês sabem que a nossa lei, ela proíbe uma pessoa de intentar contra a própria vida. Não é? Ninguém pode tirar a própria vida. Se você tentar o suicídio, for abordado, você pagará judicialmente pela tentativa de homicídio. É um crime. Imagine um policial negociando com alguém. Uma vez nós estávamos voltando de Indaiatuba e na rodovia Santos Dumont tinha lá uma passarela, tem uma grade de proteção, um homem subiu na grade e estava lá para se jogar. Então a polícia rodoviária fechou parte da rodovia, parou os carros e tinha lá o corpo de bombeiros, policial negociando, conversando, tentando acalmar a pessoa, trazendo a consciência da pessoa de que não era o melhor caminho matar-se. Na primeira oportunidade, aquele policial com certeza agarraria aquela pessoa, para que ela não se matasse. A questão da conversão não é que Deus apenas persuade o nosso entendimento. Não é que o Evangelho, no seu chamado externo, está falando aos nossos ouvidos. Mas é que Deus nos agarra no momento certo. Quando a gente fala de graça irresistível, não é que Deus obriga as pessoas, não, você vai ser crente. E como um filho esperneando e o pai puxando pelo braço, quando você tem criança pequena, sabe o que eu estou dizendo? Né? Eu lembro que uma vez nós estávamos no shopping e a Jojo começou, e eu falei, olha, se você continuar fazendo birra desse jeito, nós vamos embora agora. E aí, irmãos, eu atravessei a área de alimentação, né, segurando a Joana, e batendo as pernas e todo mundo olhando. Foi a minha vontade sobressaindo a dela. Não é nesse sentido, mas é no sentido de que Deus tão generosamente, tão bondosamente, nos livra da morte eterna. Nós estávamos à beira do abismo, prestes a cair, e Deus não só falou aos nossos ouvidos a sua palavra, e Paulo vai usar essa expressão, ele falou aos ouvidos do coração, eu te salvo, eu te amo, eu morri para te salvar, e ele te agarrou. Então não depende, não é de quem quer ou de quem corre, não é o convencimento. Você já deve ter pregado para alguém e você ficou dias, meses, anos e tentando explicar para uma pessoa e você diz assim, não é possível que fulano não entende o evangelho. A pessoa até vem na igreja uma vez, duas vezes, depois desaparece. E ele diz assim, olha, é o único caminho, eu gostei, nossa, a igreja é uma bênção. Mas ele não entendeu ainda o que é a redenção. A ele não foi revelado ainda o braço do Senhor. Verso 17, Paulo vai citar um outro exemplo. Ele diz assim, porque diz a Escritura a Faraó. Ora, Deus falou com Moisés, mas Deus também falou com Faraó.
Êxodo 9,16. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Paulo está dizendo, lembra de Faraó? Lembra que Faraó não deixava o povo ir? Quando Deus se revelava a ele, revelava as pragas, ele falava assim, deixa esse povo ir. Aí quando o povo ia se preparando para sair do Egito, ele falava assim, não, segura o povo de novo. Depois, deixa o povo ir, segura de novo, deixa aí, segura de novo. Paulo está dizendo, foi Deus que endurecia o coração de Faraó. E Deus fazia isso para revelar a glória dele. No verso 18, ele então relembra o que ele disse, logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. A grande questão que talvez surja aqui é, mas como que Deus endurece o coração do ímpio? Será que Deus vai lá e diz assim, você não vai crer, eu não permito? Não, não é isso que Paulo está dizendo. Porque desde o começo, Paulo está dizendo, todos são pecadores. Todo mundo já era incrédulo. Não precisa Deus endurecer o coração de alguém. Você já nasce com o coração incrédulo. Deus não é o autor da incredulidade. Ele é o autor da fé. A incredulidade é fruto da queda. A rebeldia, a fuga de Deus, o distanciamento de Deus é resultado do pecado, que desemboca na morte. Então Paulo já tinha dito isso. A resposta lá no capítulo 1, versículo 26. Quando Paulo falou sobre o pecado dos homens, ele disse, pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Sabe como é que Deus endurece o coração de um ímpio? Entregando as suas próprias paixões. Se Deus abrir mão, ninguém quer saber dele. É como um pai que se disser assim, filho, faça o que você quiser da vida. O filho vai embora de casa como um filho pródigo e vai viver dissolutamente no pecado. É o pai que ama, é o pai que chama para si, é o pai que acolhe. Agora, Paulo vai mudar da retórica para a diatribe. Diatribe é imaginar alguém questionando você mesmo. A retórica é o uso de perguntas para dar resposta. Agora, Paulo imagina um debatedor. Bom, então, alguém vai debater comigo? É o que ele vai fazer do verso 19 até o 29. Ele vai falar sobre dois tipos de pessoas, que ele compara com vasos. Isso aqui tem referência ao profeta Isaías, não é à toa. Ontem eu estava visitando uma família que está vindo agora para a igreja, e a gente estava falando sobre vasos, né? E nós lembramos daquela música, desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite. Lembra dessa música? Poucas pessoas lembram? Eu não sou tão velho assim, né? Os corinhos de fogo. A ideia do vaso é uma ideia que tem fundamento na visão que Deus deu ao profeta Isaías também. E eu vou citar outras referências aqui. E eu lembrei, meu irmão não é crente, ele passou em frente a uma igreja e estava assim, grande encontro de vasos. E ele perguntou para mim assim, poxa, que legal, lá na igreja vai ter exposição de flores. Eu falei, como é que é? Eu acho que o pessoal gosta de floricultura, eles vão fazer uma exposição de flores lá. Eu falei, flores na igreja? Tem uma faixa lá, vai ter um grande encontro de vasos. Eu falei, rapaz, não brinca com um negócio desse. As linguagens que só os crentes entendem, né? Quando alguém que não é crente chega na igreja e fala assim, fala varão, a pessoa fala, meu Deus, o que é isso, varão? Varoa. Mas Paulo vai usar aqui essa figura, a figura do vaso, verso 19. E ele vai dizer assim, dir-me-ás então, o seu debatedor, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? A teologia da eleição, ela tem essa capacidade de mexer com o orgulho humano. Então o debatedor chega para Paulo e diz assim, se você está falando que Deus escolhe pessoas, então por que Deus está se queixando? Por que eu vou evangelizar? Por que eu vou fazer alguma coisa? Do que ele se queixa? Quem vai resistir à vontade de Deus? Eu vou pregar para alguém que Deus não escolheu. Eu vou perder tempo? E se eu não pregar para alguém que Deus escolheu, ele não vai ter que vir de todo jeito? Olha só a mente de Paulo. Paulo já sabe que vão perguntar isso para ele. E aí ele responde com 3 expressões. A primeira dela, do verso 20 ao 21,
A primeira expressão ele diz assim, Deus pode fazer o que Ele quiser. Paulo não perde muito tempo, Paulo não dá muito rodeio, Paulo já fala logo da soberania de Deus, ele diz assim, Deus faz o que Ele quer. Olha o que ele diz no verso 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Paulo diz assim, quem você pensa que é para questionar Deus? Quem? Você que não consegue coçar as próprias costas. É uma expressão do Augusto Nicodemos, tem parte nas costas que a gente não consegue coçar. Quem somos nós para dizer assim, mas do que Deus está reclamando? Paulo é um extremo defensor aqui, ele lembra de Isaías 45:9, que diz, ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Olha aí de onde Paulo extraiu. Porventura, dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou a tua obra, não tens mãos? Por acaso, um pedaço de barro, um caco, pode dizer para o olheiro assim, por que você fez isso? Por que você fez o vaso desse jeito? Você não tem mão, não? Você não é habilidoso com as mãos? Paulo está dizendo, vocês já viram um pedaço de caco dizer esse poleiro? Mas que habilidade é essa para fazer um vaso duro desse jeito? Um vaso incrédulo, um vaso rebelde, um vaso que é para desonra. Mas numa casa não existe vasos que dão respeito e orgulho, e tem vasos que são para desonra. Ele está lembrando o profeta Isaías. Quem vai questionar isso? Olha o verso 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro? O oleiro não pode fazer um vaso do jeito que ele quiser? Pode ou não pode? Claro que pode. Mas então vem a pergunta, por que Deus faz de um jeito e de outro jeito? Por que Ele não faz tudo igualzinho? E deixa os vasos decidirem quem quer ser exposto e quem não quer. A resposta de Paulo, verso 22 e 23. Deus faz tudo para a sua glória. Parece algo orgulhoso, não é? Não faria sentido nenhum de nós aqui fazer qualquer coisa e dizer assim, não, eu faço para a minha glória. A Bíblia diz, não sejam os teus lábios que te louvem. Desconfie de gente que começa a contar muita vantagem. Esse pastor que fica, sabe? Eu sou um homem impecável. Tinha um pastor que falava assim, eu tenho uma cabine que eu passo horas e horas de oração, a minha esposa quase não me vê durante o dia. E todo mundo, eu quando faço o jejum perco 10 quilos, porque eu vou até o extremo da força humana. Fiquei tantos dias no monte, trouxe aqui uma caixa de água que eu ungi lá no monte. Os irmãos quiserem depois, R$10 a unidade. Esse tipo de gente não faz o menor sentido, porque nós somos pecadores. Agora, quando Deus busca a sua própria glória, é algo que lhe é natural, porque Ele é santo. A minha glória eu não divido com outro, é o que Deus diz. Jamais. Ai daquele que diz em nome do Senhor o que Ele não disse. Vejam o que vai acontecer com essas pessoas que ficam falando em nome de Deus as coisas que Deus não disse. Essas pessoas talvez não tenham noção do que eles estão fazendo. Ontem eu mostrei para minha esposa um trecho de uma pregação na internet, no Facebook. Um pastor no momento dos dízimos e das ofertas dizendo assim, Deus vai dar o que você quer, Deus vai realizar os teus sonhos porque dele é o sim e o amém. Deus vai fazer a sua vida prosperar, Deus vai abençoar seu... Eu fico pensando, como que alguém diz um negócio desse? Deus olha e fala assim, peraí, você está dizendo para ele que eu vou fazer tudo isso? Você conhece a vida da pessoa? Você sabe os meus planos a respeito? Porque os planos de Deus são mais altos do que o nosso. Então eu tomo muito cuidado com esse negócio, Deus vai fazer isso na sua vida, você pode ter tranquilidade que tudo isso vai acontecer. Opa, eu não sei nem o que Deus vai fazer na minha. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu não sei do amanhã. Então, não cabe a nós, porque Deus faz tudo para a sua glória. Verso 22 e 23, Paulo lembra a profecia de Jeremias, que está lá em Jeremias 18, do 1 ao 6. Ouçam o que diz. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras.
E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como um vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus próprios olhos, ou bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Paulo está dizendo assim, sabe por que vários israelitas não creram? Porque assim como um oleiro, ele pega a mesma massa. A massa é uma só, massa que é a humanidade caída. É isso que ele está dizendo. A massa é a humanidade toda que caiu em Adão. Ele pega essa massa, essa argila, põe na roda, pof. Né? O oleiro pisa lá e ela começa a girar. E ele com as mãos, ele vai moldando o vaso. Só que de repente um vaso começa, aí o que ele faz? Ele desmancha e faz a pelota de novo. E ele começa a fazer o vaso do jeito que ele quer. Deus mostra isso a Jeremias e pergunta para Jeremias: o oleiro pode ou não pode fazer do jeito que ele quer? Claro que pode. Qual o oleiro que uma vez disse assim, eu estava lá na roda fazendo o vaso e de repente a massa olhou para mim e disse, não faz assim não, eu quero ser um vaso diferente. Não faz desse jeito não. Mas o oleiro, quando achava que não deveria ser daquele jeito, ele amassava e fazia de novo. E Deus disse, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, a mesma massa, a massa caída, Deus pegou dessa massa e fez vasos Israel e vaso israelita. Descendentes que não creram, os descendentes que creram. Vasos para honra e vasos para ira. Não só da descendência de Israel, mas de toda a humanidade. Aí alguém poderia dizer, então, é Deus quem faz, é Deus quem chama, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Estou de boa, suave na nave, de boa na lagoa. Está garantido a salvação, é desse jeito, então vou viver de qualquer forma? Paulo diz assim, Deus é soberano, mas isso não elimina a nossa responsabilidade. Verso 24 ao 29. Primeiro ele diz no 24 que essa massa somos nós. Os quais somos nós? Nós aqui são todos os filhos de Deus. É Paulo, é o auditório da igreja de Roma, são todos aqueles que ele quer pregar o evangelho. Lembra qual é o objetivo da carta de Paulo? Pregar o evangelho na Espanha. Paulo está dizendo assim, olha, na Espanha tem espanhol que é vaso para a glória de Deus. Tem gente que precisa ouvir o evangelho. Tem gente que Deus vai chamar lá. E como ele vai argumentar isso? No verso 25 em diante, ele faz várias citações do Antigo Testamento para convencer esses judeus aqui de que Deus chama o seu povo. No verso 25, ele cita Oséias, capítulo 2, versículo 23, que diz, e semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela, que não obteve misericórdia, e eu direi àquela que não era meu povo, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu preciso pregar na Espanha e a igreja precisa investir em missões, porque Deus tem um povo que não faz parte do povo de Israel, que não são aqueles que receberam os privilégios, lembra dos privilégios que ele falou? Esse povo, porque Deus disse pelo profeta Oséias, tu és o meu povo, um povo que não era meu, mas tu és o meu povo, e esse povo vai dizer, tu és o meu Deus. Aí no versículo 26, ele vai citar de novo Oséias, mas o capítulo 1, versículo 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Nós. Quem aqui é israelita? Ninguém. Nós jamais poderíamos dizer que Ele é o nosso Deus. No entanto, aqueles que não diziam que Ele era o seu Deus, nós que não éramos o seu povo, agora somos o seu povo e vós sois filhos do Deus vivo. Paulo está dizendo, está vendo por que eu preciso pregar o Evangelho?
Está vendo por que a igreja precisa ser missionária? Está vendo por que vocês não podem ficar olhando só para o umbigo de vocês, dizendo, Deus chamou a gente, Deus nos elegeu, então vamos ficar de braço cruzado? Não! Preguem a palavra, façam missões, levem o evangelho, sejam testemunhas. E aí do verso 27 ao 28 ele cita Isaías 10, 22 e 23. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Está vendo? Nem todo do Israel é israelita. Quem é o israelita? O remanescente. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça, porque determinada já a destruição, o Senhor, Deus dos exércitos, a executará no meio de toda esta terra. Versículo 29, Isaías 1:9. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Paulo está dizendo, Deus sempre elegeu um povo. Se Deus não tivesse feito isso, hoje vocês não estariam aqui, porque já teríamos sido como Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Destruiu todo mundo. Se Deus não tivesse preservado os joelhos que não se dobraram a Baal, não tinha sobrado uma pessoa. Por isso que a igreja é preservada. Por isso que o mundo ainda é possível de ser vivido. Um mundo de caos, de pecado, de imoralidade, porque Deus ainda preserva a sua igreja. Por isso que a igreja é sal e é luz. Nós permaneceremos labutando pela fé bíblica, pelo evangelho da cruz. Nós não vamos parar, porque quem nos garante isso é o próprio Deus. Nós vamos sempre avançar. Custe o que custar, a igreja continua militando. Porque a igreja está no campo de batalha. E ela não está entrincheirada. A igreja está avançando o território. Ela está empurrando os adversários. Ela está demolindo as oposições. A porta do inferno não prevalece. Porque Cristo é o nosso comandante. E aí Paulo conclui, essa é a quinta parte, do verso 30 ao 33, falando de duas religiões. Uma que buscava a justiça na lei, e outra que nunca buscou a justiça, mas Deus fez justiça pela fé em Cristo Jesus. Aqui eu volto lá no início de Romanos. Eu falei assim, só existem duas religiões no mundo. A religião de Caim e a religião de Abel. Caim criou seu próprio meio de salvação, depende de mim. Se eu não quiser, eu não vou ser salvo. Eu vou fazer o meu sacrifício do meu jeito. E tem a de Abel, que obedeceu a Deus ao que Deus havia determinado. E Deus disse, se fizeres corretamente serás aceito, senão o pecado jaz à porta. Então, ou você é salvo porque obedece do jeito que Deus determinou e entende e abraça pela fé essa salvação eletiva, ou você tenta por obras e fica batendo cabeça, dando murro em ponta de faca, que nem o que eu falei, o crente Margarida, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Ora, salvo daqui a pouco, como pastor que ontem citou na pregação. Como pastor, ele disse, sem brincadeira, ele disse na pregação, o maior medo que eu tenho na minha vida é de cair da graça. Se eu tiver que conviver com um sentimento desse, eu não entendi o plano de redenção. Porque salvação não é limite de cartão de crédito, que a gente tem medo de estourar quando está fazendo muita dívida e está no rotativo. Salvação não é emprego, que a gente tem medo de perder porque há rumores na empresa de que vai ter um facão. Salvação é obra exclusiva de Jesus Cristo. O meu Cristo me salvou. Ele não falou para mim assim, eu te salvo. Talvez. Agora está salvo. Ah, mas acho que não. Te salvei hoje. Mas você pisou na bola ontem. Hoje está bom, mas vamos ver amanhã se você continua salvo. Eu não tenho segurança de salvação vivendo desse jeito. E quando eu estou bem, eu me estribo na minha própria capacidade, porque aí eu digo assim, ainda bem que eu estou bom, hein? Eu estou orando, estou lendo a Bíblia, eu sou santo. Coitado do fulano, coitado do ciclano, se fosse tão santo quanto eu. Mas fulano quase não vai na igreja, está meio desviado. Essa mentalidade é a mentalidade de um fariseu, de um legalista, de um moralista, de um piedoso que entende a graça de Deus. Ele diz assim, Senhor,
Se o Senhor não tivesse me tirado do fundo do poço, eu não estaria aqui. E é o que Paulo vai dizer. Veja o verso 30. Que diremos, pois? O que a gente vai falar então diante da justiça de Deus? Qual a conclusão então depois de toda essa exaustiva conversa? Olha como esses judeus dão trabalho. Olha, depois de tudo que eu falei para vocês, o que vai acontecer? Será que os judeus nunca foram zelosos? Será que esses judeus então não eram cuidadosos? Paulo disse, não pensem nisso. Paulo sabe que os irmãos judeus são piedosos. Ele reconhece, olha, no capítulo 10, que é o que eu vou falar à noite, o verso 1 e o 2 diz assim, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Por quê? Ele diz, porque eu dou testemunho de que eles têm zelo de Deus. Eles são zelosos, mas não com entendimento. Eles são esforçados, mas eles não têm entendimento. Vejam, então o que salva não é o esforço, o que salva é o entendimento. O que salva não é a bona fide, não é o bom desejo do coração, não é alguém ser assim tudo certinho. O que salva é entender o Evangelho. Ah, coitado do fulano, deixa fulano, ele é um idólatra, mas nossa, ele é tão bom, ele é tão sincero. Vai para o inferno. Nossa, mas o irmão, ele é dizimista, ele toma ceia, o irmão não falta num culto, só porque ele se prostitui de vez em quando, vai para o inferno. Mas pastor, mas o irmão sempre ajudou na igreja, mas está traindo a esposa, vai para o inferno. Não tem outro jeito, não há outro caminho. Ah, mas ele é esforçado, ele faz tanta coisa, mas ele não tem entendimento do que diz o Evangelho. E o Evangelho não se negocia. Ah, não, mas o que a gente vai fazer então? Olha o que ele diz no verso 31. Paulo chama a atenção deles, dizendo, mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Ora, Israel tinha a intenção de alcançar pela lei, pela observância da lei, não alcançou, porque eles não tiveram o entendimento correto do que Deus queria. Então, não é esforço. Pode fazer o que quiser. Não é cair no espírito. Eu já conversei com gente que cai no espírito, falei assim, você caiu na igreja? Caí. Por que você caiu? Porque eu caí. Mas o que Deus fez na sua vida? Eu caí. Levantou de que jeito? Do mesmo. Um pouquinho de vergonha porque caiu na igreja. Conversando com alguns irmãos que estão vindo para a igreja, pastor, se eu não fosse alto, fulano tinha me derrubado. Porque o obreiro veio atrás, colocou o pé no meu calcanhar e o pastor ficou falando em línguas, empurrando minha cabeça, aí cai mesmo. Só que o pastor bem mais baixo do que eu não conseguiu. Aí ficou meio sem graça, foi derrubar outro. Campanha não salva ninguém. Talvez você esteja engajado aí nas 7 semanas do óleo ungido. Pegou lá o boleto do pastor da televisão. Eu vi uma cena nas casas lotéricas, eu fiquei envergonhado. Uma senhora, aparentemente muito simples, muito pobre, se queixando das dificuldades financeiras dela. E uma mulher que estava conversando com ela, falou assim, mas a senhora está aqui, por que a senhora não vai na fila de idosos e tal? Ela falou, não, eu gosto de ficar aqui, eu gosto de conversar, e eu vou aqui pagar um boleto de um voto que eu fiz com o pastor tal, lá da televisão, mas puxa, é tudo dinheiro que eu tenho. A mulher falou, não faça isso. Eu fiquei com vergonha. A mulher disse para ele assim, olha, Deus sabe que a senhora ama a palavra dele. A mulher que não era crente. A senhora não precisa pagar esse voto. Esse pastor é rico. A estrutura que ele tem é muito grande. A questão não é a senhora pagar ou não esse boleto.
E ela olhou para aquela mulher e disse assim, tem certeza? Será que eu não vou ser punida por Deus? Tem muita gente assim, que ao invés de se envolver na comunidade, na convivência cristã, dar suas contribuições generosas naquilo que Deus ordenou nas Escrituras, ele não quer compromisso com a igreja, não quer. Tem gente que nem é batizado, não toma ceia e faz voto. Eu fico tentando entender. Uma vez, a gente vai ficando velho e começa a lembrar de um monte de coisa, né? A Teresa falou assim, meu filho, quando você for idoso, os irmãos vão ter que ter muita paciência para te ouvir, porque tem horas, irmãos, que vem tanta coisa na minha cabeça. Mas eu vou concluir lembrando disso aqui. Uma vez eu estava debatendo com um conselho, não dessa igreja, de uma outra igreja. E aí o ponto era sobre a distribuição da ceia. E alguém disse assim, olha, para quem não é batizado, não tem que dar a ceia, viu? Eu falei, de fato, como também não deveríamos receber o dízimo. Ah, mas o dízimo? Por que não pode receber o dízimo? Eu falei, que sentido faz alguém achar que Deus está correlacionando com ele em sua fidelidade se ele não crê no Evangelho? E pasmem, tem gente que não quer a igreja, não quer se batizar, não quer tomar ceia, não quer estar debaixo de uma autoridade, jamais, mas ele tem um voto com alguém lá da televisão e paga o boleto porque ele acha que aquilo ali Deus vai proteger a vida dele. Eu já vi gente assim. Compra o objeto, é chave, é lenço, é fronha de travesseiro, é rosa, é sabonete, é toalhinha. Todos os apetrechos. A alma católica no contexto da igreja. Quando, na verdade, foi tudo removido. Outra coisa, o judaísmo dentro das igrejas evangélicas. Tem gente que já não quer mais chamar Deus de Deus. Coloca um apóstrofo lá, porque não pode pronunciar o nome de Deus. Que nem um judeu, usando kippá, mudando o nome, tentando encontrar um nome hebraico. Buscando cabala, buscando numerologia na Bíblia, gematria, tentando encontrar códigos secretos nas profecias. Tem igreja que começa o culto tocando chofar. Chofar é um berrante. Só muda o animal que deu o chifre. Você já imaginou um peão de boiadeira que bom, 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 bom? A burrice é tão grande, irmãos, eu digo isso com dor no meu coração. É candelabro, é arca da aliança. Tem pastor usando o manto sacerdotal. Olha a imbecilidade de alguém. Tem igreja com o nome Templo de Salomão. De onde alguém imagina que Deus está se agradando disso? Voltar à prática judaica é dizer para Deus, eu não aceito Jesus Cristo como meu Salvador, eu prefiro matar um bode aqui na igreja. E tem gente que gosta disso e acha bonito. E fica naquela linguagem judaica. Shalom Adonai. Meu Deus, o que está acontecendo com o povo? Sai de uma coisa, entra outra. Sai do triunfalismo, entra a teologia da prosperidade e vem outra coisa, movimento Vineyard, aí adoração extravagante, agora vira movimento romântico. Mas ninguém quer ser simples. Ninguém quer, parece que o evangelho não serve mais. É uma igreja muito simples, pastor. Vocês cantam a música do Inário. Eu vi um pastor que falou isso para mim. Nossa, mas a igreja é muito previsível. Eu falei, o que é previsível para você? Ah, eu sei o que vai acontecer, eu gosto de deixar o Espírito Santo agir. Eu falei, quem controla o Espírito Santo? Teve um pastor que veio num culto aqui e viu esse aviso, silêncio, oração, proibido celular. Ele falou assim, se tem silêncio, como que vai ter oração? Eu falei, e o senhor só ora falando? Quer dizer que o mudo nunca vai orar na vida? Olha só a mentalidade das pessoas. Padronizaram. Uma irmã chegou para mim e falou assim, quando eu disse que estava indo na igreja lá, Presbiteriana Renovada, alguém me disse, cuidado, a letra mata. E o Espírito é que vivifica. Eu vou na igreja onde tem o Espírito. A letra é lei. Mata mesmo, é o que Paulo está dizendo. A lei de Deus revelou o pecado que há em mim. A lei do Espírito me dá vida. Mas para essa pessoa a lei é conhecer, é estudar.
Nós vivemos uma geração sem conhecimento. O analfabetismo bíblico é o nosso grande desafio a ser vencido. Porque o dia que você entender as Escrituras, e eu sei que os irmãos entendem, você não aceita mais qualquer coisa. Não dá, não desce, você não degusta mais. Não estou dizendo que a gente tem que sair criticando todo mundo, eu não fico atacando ninguém nas redes sociais, só quando é muito exagerado. Mas você tem que crescer na palavra de Deus. E ele então conclui dizendo, verso 33, como está escrito. O que é que está escrito? Isaías 28:16 é o que Paulo se refere. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer nela não será confundido. Paulo está dizendo assim, o problema dos judeus é que eles procuraram a justiça de Deus pela lei. E eles esqueceram que Moisés, Isaías, Jeremias, Abraão, Isaac, Jacó, Oséias, Malaquias, todos eles falaram da pedra, Jesus Cristo. E porque eles não creram em Jesus, eles tropeçaram nessa pedra e eles caíram. Você já teve um tropeção? Fala assim, eu não vi essa pedra no meio do meu caminho. Jesus é a pedra de tropeço para quem não crê no Evangelho. Então todas essas pessoas que ficam inventando moda porque querem agradar os outros, ou porque Deus deu uma revelação, porque o pastor não entende, porque essa aqui é uma unção especial. Mentira, irmãos, não tem unção especial, a unção só há uma nas Escrituras, só existe um ungido. Só existe um ungido. Não tem um ungido de Deus, o pastor é ungido, não fala mal do pastor. O ungido é Jesus Cristo. O nome Messias significa ungido no hebraico, que é o mesmo que Cristo no grego. Nós estamos debaixo da unção dele. É fácil entender isso. Salmo 133. Como é precioso e agradável que os irmãos vivam em união. Debaixo do quê? Do óleo que desce na barba de Arão, que é o sumo sacerdote, que cai na orla de suas vestes no peitoral, as 12 pedras de Israel, o povo de Deus. A unção do sacerdote é Cristo. Ele é rei, sacerdote e profeta. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para pregoar boas novas. Eu estou debaixo da unção que escorreu em Cristo, o Espírito do Pentecostes que desceu sobre o povo de Deus. Simples. Então, pastor, eu não preciso fazer nada de extraordinário? Nem deve. E nem pense em fazer. O que a gente tem que fazer? Se humilhar, se arrepender dos pecados, andar corretamente diante de Deus, servir a Deus com o coração disposto, viver corretamente. Esse é o nosso desafio. Amar a esposa, respeitar os filhos, instruir corretamente na palavra de Deus, comprar e pagar, frear a língua, jejuar, orar, ler as Escrituras, cultuar, congregar, tomar a ceia, contribuir generosamente, interceder. Isso é vida cristã. Esse é o nosso papel. Pregar o Evangelho, levar o Evangelho às pessoas que não conhecem. Você não precisa de nada mais. Você não precisa de nenhum apetrecho. Você não precisa fazer nada de extraordinário. É Deus quem capacita, não é você quem se capacita. Portanto, meus irmãos, eu concluo aqui fazendo 3 observações. Primeiro, Israel teve vários privilégios, mas isso tinha como objetivo fazê-los como luzeiro para as nações. Nós também, cristãos, temos vários privilégios. Nós conhecemos a palavra, recebemos as bênçãos vindouras, temos a alegria da salvação em nosso coração, fomos batizados, tomamos a ceia. Os ímpios não tomam ceia. Então, tendo esses privilégios, tomemos cuidado para não tropeçar na pedra fundamental. Segundo, o verdadeiro israelita é o descendente espiritual, ou seja, a igreja de Cristo, aquele que crê em Jesus como Salvador. Então não fique admirando Israel. Tem gente que fica tão fascinado com Israel. Você tem que admirar Jesus Cristo. A beleza de Deus não está no povo israelita. A beleza de Deus não está no rabino. A beleza de Deus não está no vídeo da cabala. A beleza de Deus não está na teoria da conspiração. A beleza de Deus está na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, e esse crucificado. Terceiro, Deus jamais é injusto por eleger alguns para a salvação, pois Ele salva quem quer, e além do mais, todos estão condenados por seus pecados. Deus não é culpado pela condenação de pecadores, mas é o autor da fé no coração dos verdadeiros crentes. É assim que nós entendemos o Evangelho, e é assim que nós prosseguimos pela misericórdia de Deus.